Boa noite, meu povo lindo. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, véspera de feriado. E amanhã temos a comemoração do 7 de setembro, né? Dia da independência da República. Um século de independência de República, meu povo. Coisa boa, hein? Amanhã temos um feriadinho para relaxar, descansar, curtir a pátria, o povo, né? Maravilha demais. Hoje nós vamos ter aqui nas nossas aulas de análise linguística, comigo, a professora Flávia Leda e a professora da Libras, maravilhosa. Qual é teu nome, linda? A Cláudia. Nós vamos arrasar aqui com a classe do substantivo, neném. Vamos trabalhar ao longo das duas aulas de hoje essa classe gramatical maravilhosa. Fazer aqui algumas considerações sobre substantivo, colocar para vocês que tudo que vocês conhecem, todo ser ao qual vocês dão um nome, seja um ser normal, um ser comum ou um próprio, é substantivo. Inexistente, existente, concreto, abstrato. Então, o substantivo é a classe que nomeia os seres em geral, não é? Assim que a gente nasce, a primeira coisa que a gente ganha, né, até para nos diferenciar das demais pessoas, é o nome e o sobrenome. Isso tudo é substantivo. Então, nós vamos aprender bastante sobre essa classe de palavras hoje, nas nossas aulas de análise linguística, e fazer algumas considerações sobre essa classe e como ela vai ajudar a compor os gêneros textuais que circulam, né, na sociedade, no nosso dia a dia. Então, vamos começar a fazer aqui considerações sobre o substantivo, que é uma classe muito importante, é uma classe que vai dar nome a todos os seres. E como isso é importante nos gêneros do discurso, né? Todas as conversas, quando a gente procura, evidentemente, estabelecer uma comunicação verbal, com certeza, de alguma forma, a gente vai utilizar o substantivo, né? E das classes de palavras, de certo, é o substantivo aquela que mais desempenha funções sintáticas, né, Inês? Uma outra parte dentro, né, desse estudo da língua portuguesa, a gente vai ver o substantivo aí funcionando como um elemento básico presente nas frases, orações e período. Então, está aí. Nosso objetivo hoje é compreender o papel dos substantivos como uma classe fundamental para a nomeação dos seres em geral. Então, por aí a gente já vê o papel dos substantivos aqui, ó, é nomear os seres em geral. Então, tudo que você conhece que tem nome, com certeza, esse nome, ele é propiciado, ele é permitido através do substantivo. Além, é claro, de suas funções como organizador textual, porque o mínimo que você faz ao organizar um texto verbal é dar nome aos seres. Então, via de regra, os substantivos dão nome aos seres em geral. Nós vamos conhecer, evidentemente, as especificidades dessa classe, analisando o substantivo como item lexical, ou seja, como elemento vocabular importantíssimo dentro das variações linguísticas, óbvio, né? A gente vê que na variação regional, especialmente, a gente tem um item forte, que é a variação do nome que a gente dá para as mesmas coisas, para os mesmos seres. Então, dentro da variação linguística regional, por exemplo, em algumas regiões do Brasil você tem o pão massa grossa, aqui em Teresina, pão massa grossa, né? Você tem outras regiões, pão cacetinho, cacete, carioquinha, média, pão de água, pão de sal. Tem tanto nome para esse pão, minha gente. Você não tem noção. Então, evidentemente, dentro desse aspecto da variação geográfica, por meio do vocabulário, a gente vê a relevância do substantivo, né? Muito interessante essa classe aqui. Bacana. Vamos lá. Esse é o nosso roteiro de hoje. Substantivos. Vejam, são palavras variáveis. O que quer dizer variável, querido estudante? Variável porque o substantivo, ele pode ter a sua forma alterada. Claro que isso vai acontecer dentro de um contexto. Essa alteração, ela considera 3 aspectos. O gênero dos substantivos, tá? O número, ou seja, as flexões que vão indicar singular ou plural, gênero, feminino, masculino ou neutro, e, claro, o grau do substantivo, né, que vai dar uma noção aí de comparação ou de elevação. Então, os substantivos são palavras variáveis que designam os seres, visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias.
seres em geral. Então, o substantivo nomeia todo e qualquer elemento que você conheça, que você venha a conhecer ao longo de sua vida, quiçá até depois dela, bebê. Então, todos nós temos um nome graças ao substantivo. Todas as coisas são nomeadas graças ao substantivo. Uma mesa, uma caneta digital, uma lousa digital, cabelo, olho, cabeça, nariz, boca, tudo. Tudo é nomeado pelo substantivo. Fantasma, até seres sobrenaturais, seres mitológicos, seres lendários, tudo é nomeado pelo substantivo. Seja um ser concreto, seja um ser abstrato. E a gente vai aprender essas especificidades aí dessa classe hoje, tá? Por exemplo, um substantivo que nomeia uma ação, o trabalho, que dá nome à ação de trabalhar. Um substantivo que nomeia um estado, felicidade. Olha aí, ó. Felicidade. É um estado, né? Um sentimento. Raiva. Não, não vou botar raiva, não. Bora botar alegria, né? Gosto de raiva. Alegria. Desejo. Por exemplo, ânsia. É um substantivo indicativo de desejo, né? Ideias. Bom, substantivo indica muita coisa. Olha aí, Deus, né? A gente analisa o substantivo Deus e vê que ele é um dos substantivos que tem uma característica especial. Qual é? O fato de nós termos que grafar, tá? Na língua verbal escrita, esse substantivo com inicial maiúscula. Por quê? É nome próprio, tá? Dá nome a um ente específico. Claro que se você me perguntar se tem um uso de Deus como substantivo comum, pode ter. Quando você se refere a essa palavra de uma maneira genérica. Por exemplo, você vai falar os deuses do Olimpo. Claro que essa palavra aí, deuses, ela é escrita com um D minúsculo. Agora, quando você vai falar especificamente os deuses do Olimpo, aí vai aparecer o Eros, vai aparecer como é o nome dele mesmo? Aquele lá dos mares. Ai, meu Deus. Poseidon. Tem tanto nome. Então, vai ser grafado com letra maiúscula, tá? Esse é um substantivo próprio, é um substantivo que vai apresentar outras características que nós vamos ver os critérios de identificação. Relógio, ó, um substantivo comum, tá? Grafado com inicial minúsculo, a não ser que inicie uma frase. Cadeira, outro substantivo comum, ó. Amor. Amor já vai nomear um sentimento, tá vendo, ó? Saci Pererê já vai nomear um ser que é uma lenda, um ser lendário. Então, vocês estão vendo que visível ou invisível, concreto ou abstrato, real ou irreal, está aqui. Tudo isso é substantivo. Então, esse é o papel fundamental da classe dos substantivos. É dar nome aos seres em geral, aos seres mais variados que existem aí e que a gente pode utilizar em algum momento nas nossas interações linguísticas. Bom, para classificar o substantivo, a gente tem alguns critérios. Quanto à significação e à abrangência, tá? O que a gente pode considerar quanto a esses critérios? Comum. É um substantivo que designa os seres de uma maneira mais genérica, seres que pertencem à mesma espécie. Então, a gente não tem uma particularização em se tratando do substantivo comum, certo? Então, fazendo um paralelo, eu coloco cidade. As cidades são, nesse caso, algumas cidades do Brasil são unidades federativas, ou seja, vão constituir as capitais de unidades federativas. Então, se eu dou nome especificamente a cada uma dessas cidades, que são capitais de unidades federativas, aí sim, eu passo a ter substantivos mais específicos. Esse é o substantivo próprio, que deve ser sempre grafado com inicial maiúsculo. Então, cidade comum, Teresina, substantivo próprio. Olha aí, ó, tá vendo? Altos. Deixa eu ver as cidades que estão aqui, para a gente já fazer aqui uma interação bacana. A galera que está aqui conosco, deixa eu ver aqui. Lagoa, não, Betânia do Piauí, Bom Jesus. Olha aí que bacana, Lagoa do Barro, São Lourenço do Piauí, ó, e tudo não é nome de cidade específica. Pronto.
Por isso que deve ser escrito com iniciais maiúsculas, tá? Então, tá aí uma classificaçãozinha. Olha aí, ó, bolo. Isso aqui é um substantivo comum, bolo. Veja. Uma bandeira. Essa bandeira especificamente, gente, com esses detalhes, com esses elementos, tá, não verbais, simbólicos, é a bandeira do Japão. Mas aí, bandeira, né? Ali, ó, gato. Bom, quando você fala no ser genericamente, até pelo formato, você diz, isso é uma bandeira. Quando você vai dar nome à bandeira especificamente, aí você diz, bandeira do Japão. E aí, o nome, né, do país ou do local, o qual a bandeira representa, vai ser grafado com inicial maiúsculo. O nome desse gatinho é o Mi. O Mi vai ser escrito com M maiúsculo. Esse bolo, se você quiser dar um nome para ele, sei lá, o bolo fofo é um substantivo próprio. Pronto. Mas é difícil colocar, sei lá, substantivo próprio em bolo. Estranho. Os próprios vão nomear um ser em particular. Esse ser vai ser, evidentemente, destacado em meio ao grupo que ele pertence. E esse destaque se deve exatamente a essa especificação que é dada pelo substantivo próprio. Veja, Joana, Maria, Lúcia, Pedro, Paulo, João, Joaquim, são substantivos próprios. Cada um de vocês tem um nome, sobrenome, isso é um substantivo próprio. E vai, nesse caso, devido a essa particularidade, ser destacado, né? Em meio à espécie ao grupo a que pertence. Então, tem esse detalhezinho que a gente não pode esquecer, tá? Isso é uma lógica, óbvio. Quando a gente estiver representando o registro formal, precisar fazer uma escrita mais formal, ó, grafar os substantivos próprios todos com letra inicial maiúscula, tá, gente? É isso que eu venho dizendo. E, claro, as gramáticas normativas, as gramáticas tradicionais escolares, elas trazem, né, as regras de quando você deve utilizar iniciais maiúsculas, como, por exemplo, períodos históricos definidos, tá? Que mais? Como Brasil Colônia, por exemplo, Revolução Industrial. As iniciais aí dessas palavras têm que ser maiúsculas, tá? É isso, nenéns. Olha aí que bacaninha. Vamos mais. Olha aí, ó. Substantivo próprio, porque aqui eu tenho, né, um local que é a representação do país, do Japão. Olha aí, ó. Aí já a representatividade da nossa maravilhosa Teresina. Olha aí o riozão aí, dividindo a Teresina de Diamond City. Arrasa, nenéns. Boa, essa vista tá bonita, viu? Teresina é bonita, que é danada. Só não precisava ser tão quente, né, gata? Hoje aqui tá quase 40 graus, meu povo. Eita, mas tá quente. Concreto. Bom, um substantivo concreto, aí é que tá, gente. A gente vai conversar mais devagar aqui. Bom, esse conceito, pelo menos o que foi até um dia desse passado, ele precisa ser desconstruído. Porque, assim, tem muita gente que vai trazer a ideia de que substantivo concreto é o que se pode pegar, é o que se pode ver. Não. A ideia de substantivo concreto, gente, não é mais essa. Concreto é um substantivo que tem existência própria. Para vocês terem ideia, ele não precisa nem ser real. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar para que ele seja concreto. Basta que ele seja um substantivo cuja existência independe de outro ser. Essa é a noção de substantivo próprio. Então, se para você, por exemplo, Deus é abstrato, não. É concreto. O ar, o O2, concreto. Você sabe que é concreto porque sem oxigênio você morre, todo mundo morre, né? Então, o oxigênio é fundamental para que a gente possa se manter vivo. Muitos seres vivos dependem disso, a gente sabe, né? O que mais? Fantasma. É substantivo próprio, gente. Aliás, perdão, é substantivo com certeza concreto. Tudo isso é substantivo concreto. Então, o que ocorre? Substantivo concreto é ser de existência independente. Por mais que você diga, tia Flávia, mas um gnomo, um duende é um substantivo concreto, como é que pode? Você não vê, tem gente que vê. Mesmo assim, ó, independente de você crer nele ou não, ter visto ou não, ele vai continuar existindo
tá? Como ser constituído dentro da cultura. Então, um aspecto cultural mesmo. O duende é um ser lendário, um ser mitológico, enfim. Não vê, eu nunca vi, né? Enfim, mas é um substantivo, com certeza, concreto. Entendeu? Então, essa é a noção que se dá ao substantivo concreto, ó, ser de existência própria. Veja. Isto é, ele não depende de outro ser para existir. Enfim, ó, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. Ou seja, se você crê que um lobisomem é um ser fictício, pronto, é um substantivo concreto, porque ele não depende de outro ser para existir, entende? Essa noção de independência, essa noção, vamos dizer assim, de não ligação com outro termo, ou não precisar de outro ser para existir, que torna o substantivo concreto. Ó. Mesa é concreto. Eu, Flavinha, sou concreto. Uma casa é um substantivo concreto. Uma rua é um substantivo concreto. Uma montanha é um substantivo concreto. Papai Noel é um substantivo concreto. O moço do biscoito é um substantivo concreto. O bicho-papão é um substantivo concreto. Pronto. É isso. Então, veja. Detalhe. Por isso que eu estou dizendo. Não precisa, para ser concreto, existir. Pode ser um ser fictício. Substantivos concretos, ó, designam seres do mundo real, ou seja, que de fato existem, tá? E do mundo imaginário. Então, tudo quanto é lenda, quanto é mito, é substantivo concreto, ó, real. Homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. Substantivo, com certeza, real. Imaginário, saci, mãe d'água, fantasma. E todo ser que você considerar aí de natureza sobrenatural, mitológico ou lendário, entendeu? Então, as lendas que falam sobre boitatá, curupira, caipora, não se pode, lendas piauienses, não se pode, o barba ruiva, a porca do dente de ouro e a mais famosa das famosas, cabeça de cuia, com certeza, bebê, substantivos concretos, viu? Olha aí que bacana. Ó, pessoal, né? Olha aí, um jardim, flores, substantivo concreto. Existência real, né? Pessoas, idosos, substantivo, com certeza, ó, concretíssimo, tá? Então, tudo que for de existência independente é um substantivo concreto. Começa a mudar seus conceitos. Até que, gente, o conceito de abstrato, nessa perspectiva de significação e abrangência, ele não mudou muito, não. O abstrato realmente vai nomear substantivos que nomeiam ações, sentimentos, tá? Processos, situações, condições. Tudo isso é substantivo abstrato. Esse realmente não dá para pegar, não dá para ver, não dá para tocar, né? Porque ninguém toca em sentimento, ninguém toca em emoção, ninguém toca em ação. Não é algo palpável, não é algo que seja, vamos dizer assim, formatável, não tem um formato. Porque alguns substantivos concretos têm, né? Evidentemente. O ar não tem, é um substantivo concreto. Deus, eu não sei, tem algumas vamos dizer assim, idealizações da figura de Deus. Uns o demonstram como uma bola de luz, outros colocam uma fisionomia de um ser humano, vestido com uma roupa bem clara, né? Mas com luzes saindo, né? Enfim. Ou tem gente que coloca Deus só numa voz. Enfim, mesmo que ele não tenha forma física, vamos dizer assim, ele não pode deixar de ser um substantivo concreto, tá? Aí, os abstratos, evidentemente, ó, dependem de outros para existir, para se manifestar. Então, não tem como, ó. Como é que eu vou falar em amor se esse sentimento não for manifestado? Como é que eu vou sentir dor se essa dor de alguma forma não me atingir? Entende? Então, eu preciso de uma ação que faça com que esse substantivo se manifeste ou que de alguma forma ele ocorra. Amor, aliás, o trabalho. Eu preciso de alguém que trabalhe. Entende? O trabalho é um substantivo abstrato. Quando nomeia a ação de trabalhar, né, gente? Depende também do contexto. Então, qual é a noção
de sentido que os substantivos abstratos trazem. Ó, estados, qualidades, tá? Ações, processos, sentimentos, tá vendo? Então, podem ser abstraídos e, nesse caso, sem os quais não podem existir. Por exemplo, vamos falar aqui em raiva. Para que a raiva se manifeste em você, isso depende de algo, né? Depende que algo, alguém te provoque isso. Então, esse é o conceito de substantivo abstrato, ser de existência independente, tá? A correria, olha aí, ó. O que é a correria? É um processo. No dia a dia a gente costuma chamar correria dessa vida acelerada que a gente tem, né? Mas é uma ação, é um processo. Então, para que eu perceba a manifestação da correria, é preciso que eu veja no dia a dia de alguém ou no meu próprio dia a dia, esse corre-corre, entendeu? Então, sempre é um substantivo dependente, o chamado abstrato, galerinha. Abstrato, olha aí, ó. A beleza, substantivo abstrato, existe na pessoa ou coisa que é bela, ou seja, a beleza manifestada. E também é algo muito subjetivo, né? Isso vai variar muito de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. O que é belo para mim não é belo para você. Então, tem realmente essa abstração devido à subjetividade. Então, perceba que não é em todo ser que a beleza se manifesta. Ela precisa ser manifestada de fato. Por isso que é substantivo abstrato, tá? Olha aí. O amor é abstrato que existe na pessoa que ama. Veja que uma pessoa que não sente amor, que só sente raiva ou ódio, não tem como manifestar. Portanto, é um sentimento extremamente dependente, tá? Dependentíssimo. Olha aí. O que mais? Que a gente já colocou a beleza de um jardim. Olha aí. Olá, Ira. Um beijo pra tu, linda. Como é que está, garota? Tereza Monteiro. Olá, tudo bem, Tereza? Estamos aqui nós nas nossas aulas no canal de análise linguística tratando do substantivo. Um assunto aí muito bacaninha, né? Essa classe gramatical aí maravilhosa. Veja aí, nenéns. Olha aí, ó. Aí você pode colocar, analisando essa imagem, várias, né, palavras, vários substantivos que podem caracterizar a situação apresentada. Você pode colocar aí, ó, enquanto substantivo abstrato, carinho, afetividade, amor, respeito, cuidado. Tudo isso é substantivo abstrato. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Olha aí, ó, amor. 2 idosinhos muito fofos. Bom, coletivo. Meu substantivo aqui é top. Coletivo é um substantivo que nomeia um conjunto de seres, né? Esse coletivo pode estar no singular, pode estar no plural, pode ter um especificativo se ele for um coletivo mais abrangente. Tem uns coletivos, gente, que não necessitam de especificação. Por exemplo, eu não preciso dizer que um enxame é de abelhas, né? A não ser que você vai especificar a abelha. Enxame de abelha africana, enxame de abelha americana. Aí, beleza. Mas só dizer enxame de abelha, constelação de estrela não vale. Cuidado com as redundâncias. Então, a palavra enxame, por exemplo, contém em si, contém na própria significação a ideia de um montão, um horror de abelhas. Cuidado com essa palavra, eu falo, todo mundo se espanta. Ai, tia, não é um horror de abelha, não. Não. É horror. A palavra horror é um substantivo. Nomeia um conjunto de seres. Aí, horror, você pode sim especificar. Horror de gente, horror de bagunça, tá? Horror de trecos. Horror é um substantivo abstrato, ou é um substantivo coletivo. Então, ele vai designar essa ideia de conjunto. Beleza? Olha aí, ó. Aqui, ó, nos vários caminhões que estão lá na garagem de uma empresa, você pode chamar isso aqui de frota. Tá vendo? É um coletivo representativo, ó. Lá. Aqui em Teresina recentemente teve um show, né? De vários aviãozinhos que faziam acrobacias no ar. Maravilha demais. Ou seja, a esquadrilha é um conjunto de aviões reunidos, de aeronaves, olha aí, ó. Esquadrilha da fumaça. Né, nenéns? Então, isso aqui é coletivo. Aí, vamos trabalhar mais
antes dessa classificação por formação, essa ideia do coletivo, que ela é bem interessante. Tem vários coletivos bacaninhas que a gente utiliza no dia a dia, né? Por exemplo, coletivos que são tão corriqueiros que a gente nem nota que são coletivos, que é povo, que é multidão, tá? Esse horror que a gente fala, horror, tá? É uma palavra muito comum. Monte, né? Monte no sentido de monte de gente. Enfim, aí vem as noções mais formais, vamos colocar aqui. Não faz sentido você falar em cardume de peixes. É um coletivo bem específico. Cardume é um conjunto de peixes. Agora, você pode dar nome aos peixes especificamente. Por exemplo, cardume de sardinhas, cardume de carpas, cardumes de pargos. Olha aí, ó. Eu nem sei se esses peixes realmente andam em cardume, mas vá lá. Anda em grupo, né? Aí, tem alguns coletivos que podem ser especificados. Bando indica uma aglomeração. Bando de desordeiros. Bando de pássaros. Então, alguns podem ser especificados tranquilamente. Interessante anotar que, inclusive, vai marcar o uso informal com relação ao aspecto da concordância, são construções cotidianas em que a gente diz, por exemplo, o povo foram, né? O povo foram lá e fizeram a maior algazarra. Então, perceba que você está usando o substantivo no singular, ó, o povo, e você jogou o verbo no plural. Existe um princípio para isso. Não é formal, ou seja, não é representativo do registro padrão, mas se explica pela chamada concordância ideológica, que é quando a ideia prevalece sobre os termos gramaticais. Então, é muito simples. Se eu tenho substantivo no singular, povo, mesmo coletivo, eu vou levar o verbo ao plural, por exemplo. Então, o povo foi, o povo gritou, o povo manifestou-se. Se eu jogo esses verbos no plural, o povo foram, o povo gritaram, o povo manifestaram-se, eu não estou concordando mais o verbo com a ideia, aliás, com o povo, com o substantivo em si, que é singular, mas com a ideia de coletivo que ele passa. Então, isso aí é chamada concordância ideológica ou sileps, pelo amor de Deus, não chamo de erro, não. Tá? É linguagem formal, é verdade, mas muito comum, né, em textos, por exemplo, literários, que trabalham com maior expressividade, que não tem essas amarras com o registro padrão. Então, era só essa observação que eu queria fazer. Coletivo de borboletas, paná, paná, coletivo mais esquisito que eu já vi. Coletivo de gafanhotos, pode chamar de nuvem, tá? Assim como de outros insetos. Coletivo de fogos de artifício, girândola, olha que nomes massas. Coletivo de jornais e revistas velhos, hemeroteca. Super coletivos topíssimos, hein, nenéns? Veja aí. Vou anotar aqui para você, de canetinha. Caso você queira pesquisar depois, né? Ó, paná, paná. Coletivo de braboleta. Tô brincando, gente. Borboletas. Girândola. O coletivo de fogos de artifício. Ó. Girândola. Veja aí. Hemeroteca. Coletivo de jornais e revistas velhos. Depois vocês podem pesquisar esses coletivos estranhos, tá? Se a gente faz uma pesquisa mais ampla de coletivos, a gente vai descobrir muita coisa interessante. Substantivo coletivo é massa. Vamos lá. Agora nós vamos a um outro critério de classificação, gente. Agora a gente vai considerar a forma, tá? A forma mesmo, no aspecto morfológico da palavra, do substantivo. Isso aí a gente vai considerar, por exemplo, se o substantivo ele é primitivo, ele é derivado. Quando ele é primitivo, quer dizer que ele é a palavra primeira. Ele dá origem a outras, entende? Ele é o primeiro. Quando ele é derivado, quer dizer que ele é originado de outras palavras. Quando ele é simples, quer dizer que é um substantivo que tem só um radical. Quando ele é composto, você tem um substantivo que tem pelo menos 2 radicais, tá? E é bem interessante isso aí, entender, por exemplo, essa formatação dos substantivos, porque às vezes os critérios de flexão
vão considerar muito essa formatação, formação dos substantivos, tá? E detalhe, uma classificação não necessariamente elimina a outra. Claro que ou o substantivo é simples ou ele é composto. Ou ele tem só um radical, ou ele tem 2 ou mais radicais. Ou ele no caso, primitivo, ou ele é derivado. Então, isso não se mistura. Mas preste atenção, ele pode ser um substantivo comum, tá? Designar um ser em geral. Ele pode ser um substantivo composto, entende? Então, posso ter mais de uma classificação dentro do substantivo. Mas, aqui, ó, o que eu chamo de primitivo? Aqueles que são os primeiros por darem origem a outras palavras, tá? O que eu chamo de derivado? Esse já vem de outras palavras. Então, veja bem, ó, primitivo da origem, vou colocar aqui, marca texto. Primitivo da origem, derivados se originam. Ou seja, você vai ter que analisar a forma dele para saber qual foi a palavra primitiva que deu origem. Lembra que eu falei ainda agora no sentimento? Felicidade. Esse é um substantivo, por exemplo. Comum, não nomeio um ser em particular, é um substantivo derivado porque ele vem do adjetivo feliz, tá? Entendeu? É assim que a gente vai analisando. Olha aí. Livro é um primitivo. Desse substantivo, eu posso dar origem, por exemplo, ao substantivo que dá nome ao local que vende livros, por exemplo, a livraria. Olha aí, ó, é outro substantivo, mas derivado de livro. O livreiro, que na acepção daquele que vende livros, né, aquele que lida com livros, é um substantivo também derivado. Então, aria vai dar a noção de local onde são vendidos os livros, né, local de comercialização. Livreiro, aquele que comercializa, ou seja, aquele que pratica a ação de comercializar livros, tá? Igual o padeiro, que fabrica pães. Olha aí, primitivo. Aí, você pega o radical do substantivo primitivo e junta com um sufixo, ó, aria. Esse sufixo é uma forma presa que vai ajudar a formar outras classes de palavras, vai ajudar a trazer de uma primitiva as derivadas e vai mudando o sentido, né, à medida que ele vai aparecendo nos contextos. É um elemento, gente, invariável, o sufixo, tá? E é um elemento preso, porque o sufixo tem que vir preso a um radical. Então, por isso, a gente não pode confundir radical com sufixo. Veja que o radical é uma forma livre. O radical sozinho, ele forma palavra, o sufixo não. Começa por aí, tá? Dentro das noções de morfologia. Então, é por isso que isso aqui a gente não chama de palavra composta. Composta no sentido mais natural da palavra na morfologia é palavra que tem 2 radicais. Eu não estou vendo 2 radicais? Estou vendo um radical e um sufixo. Sempre o sufixo vem após o radical. E tem um elemento de mesma função do sufixo, só que a posição dele é antes do radical. Aí a gente chama de pré-fixo. Ó, pré, antes, suf, depois. Beleza? Muito bem, cheiros. Olha aí, ó. Do substantivo, primitivo livro, acrescido ao radical sufixaria, eu formo o substantivo derivado livraria, que também, de certa forma, traz uma noção de coletivo, né? Beleza? Livraria. Aí, que mais? Veja. Homem com lobo. Ó, você tá vendo que nós já temos 2 radicais. Veja aqui, isolando a palavra homem e a palavra lobo, eu tenho 2 palavras independentes. Ou seja, homem é um radical e lobo é outro radical. Então, eu tenho lobisomem. Lobisomem. E a maneira como esses radicais se juntam é interessante. Eu posso juntar esses radicais sem que nenhum deles sofra algum tipo de perda, né, na estrutura, nem fonética, nem morfológica. E posso também juntar havendo perdas, né? Por exemplo, quando eu junto homem com lobo, eu vou ter lobisomem. Olha aí, ó, o bicho moiado. Ah, Maria. Ó, presta atenção. Como é que a gente vê e consegue enxergar essa perda? Ó, identifique os elementos do radical. Lobo, aí vem aqui, ó,
lobe. E do homem, só sobrou isso aqui. Para não ficar lobomem, né? Se eu juntasse direto, ia ficar um negócio esquisito. Lobomem, promoveu-se aí 2 interfixos. Na verdade, são vogal, respectivamente, consoante e ligação. Para não ficar lobomem. Aí vem a vogal de ligação I. E a consoante de ligação S. Aí, do homem, ó, só sobrou isso aqui, ó. Cadê o H? Foi embora. Do lobo, ó, só o lobe. Entendeu? Aí você diz assim, mas, tia Flávia, como é que a senhora sabe que esse S são elementos de ligação? Repare, nem esse I é do radical lobo, nem esse S é do radical homem. Então, eu vou deduzir que são só elementos que apareceram aí entre os radicais para facilitar no ato da junção a pronúncia, né? Que a gente chama de boa pronúncia ou eufonia. Fone de som, eu de belo ou bom. Entendeu? Som belo, som bom. É um som bacana, equilibrado, macio, né? Então, os compostos são formados por mais de um radical, que a gente considera palavra, tá? Os prefixos e sufixos são vocábulos. Palavra, esse item lexical que tem independência, quer dizer, uma vez isolada, ela vai constituir sentido. Prefixo e sufixo sozinho não forma palavra, tá bom? Só para você aprender a diferenciar e a não confundir, não achar, por exemplo, que pré-história é um substantivo composto. Ele é derivado por prefixação. Então, aí tem, evidentemente, algumas regrinhas para a formação do plural, né? Porque esses substantivos, gente, que são compostos, eles vão para o plural, evidentemente. E aí é uma parte em que costumeiramente as pessoas têm dúvidas, mas é porque não atentaram no dia da aula de gramática normativa para as regrinhas. Tem regrinhas, sim, para flexionar os substantivos compostos. Normalmente, os justapostos, eles fazem flexão normal. Por exemplo, girassol. Eu tenho a junção do radical gira com sol. Girassol vai formar o plural lá no final. Vai ficar girassóis. Eu não digo que sol, sóis. Então, girassóis. Olha aí, ó. Se um dos elementos do substantivo for uma palavra que não tem flexão de plural, como, por exemplo, verbo. Verbo tem flexão de número, mas não tem plural como ocorre com substantivos e adjetivos através da marca de plural que é S, né? Então, o plural de verbo não faz assim. Então, por exemplo, no substantivo composto beija-flor, eu estou vendo que flor varia, mas beija, eu não digo beijas. A não ser que seja verbo, mas não é esse caso. Estou falando de beija no plural, não existe. É os beija-flores. Entendeu? E tem várias regras. Ó, girassol, girassóis, passa tempo. Tá vendo que passa é verbo, então passa não vai para o plural. Só o substantivo tempo, passa tempos. Compostos ligados por hífen. Bom, em geral, só vai o primeiro elemento. Então, quando eu tenho, tá, uma preposição entre os elementos, ó, tá vendo? Ó, você flexiona o primeiro elemento. Ó. Pimentas do reino, tá? Pés de moleque, águas de coco. Tá vendo aí? Vamos lá, bora conversar mais um pouco. Tem alguns substantivos que apresentam flexões nesse formato aí, ó, radicais ligados com preposição, pelo seguinte. Vão se constituir como exceções nessa regra aqui. Por exemplo, por que eu tenho que flexionar caixas de fósforo? Vou lhe explicar por quê. Caixas de fósforos. E, gente, por quê? Não existe caixa de um fósforo. Não sei que seja um fósforo gigante. Mas vamos tomar o que é regra, não o que é exceção? Você não compra uma caixa com um fósforo. São vários. Então, tem que ser caixa de fósforos. Entendeu? Caixa de prego. Não, caixas de pregos. Então, o singular dessa expressão já seria caixa de fósforos. O singular aqui já seria caixa de pregos. Então, o plural vai ficar caixas de fósforos e caixas de pregos.
Entendeu? Caixas de velas, se por acaso, evidentemente, você comprar uma caixa com várias velinhas. Porque tem caixa que é uma vela só, né? Tem vela que é desse tamanho. Então não faz sentido, é caixa de vela mesmo, tá? Beleza? Captaram, nenéns? Olha aí como é top, né? Então, essa regra de flexão dos substantivos compostos, ela é muito importante e precisa ser considerada, porque muitas vezes a gente esquece dessa configuração que é ditada pela gramática normativa, né? Nomenclatura gramatical brasileira, e de fato precisamos dominar, né? Até para, evidentemente, quando houver necessidade de escrever ou de falar no registro padrão, a gente ter a devida consciência. Daqui a pouco, não saia daí. Dê a golada de café bem daí mesmo que a gente volta. Rapidinho, 3 minutinhos. Cheiros, nenéns. Até já.